A honra aos santos é um dever de justiça. Não é à toa que Santo Tomás trata da dulia, que é o termo técnico para honra, veneração, no seu tratado sobre a justiça lá na Suma Teológica. Justiça é dar ao outro o que é devido. Por isso, inclusive, que a virtude da religião está inclusa na noção de justiça também. Pela religião, nós damos a Deus aquilo que lhe é devido. Nós temos um mandamento de honrar pai e mãe. Então, nós fazemos justiça quando nós os honramos. Mas o que é honra? Honra é toda manifestação de consideração, de estima, de reverência que nós tributamos a alguém. Percebam que eu disse que a honra ela é uma manifestação. Existe algo, então, que precede a honra. E o que é? É justamente essa reverência, essa estima, consideração, respeito. Isso são movimentos interiores. Quando nós externalizamos esses movimentos, aí então nós temos a honra. A reverência é o princípio da honra. Então a honra implica que nós testemunhemos a excelência de alguém. Quando nós encontramos alguém com qualidades superiores à média, por assim dizer, qualidades materiais, corporais, intelectuais, espirituais, tanto faz, o nosso movimento natural é admiração. Se você não admira uma pessoa excelente em alguma coisa, provavelmente você é um invejoso, um vaidoso, um soberbo. Não é isso? O nosso movimento natural é sempre a admiração, é sempre a reverência. E assim como as excelências têm diversos níveis, também tem diversos níveis a honra que nós tributamos. Essa honra que nós tributamos às pessoas que nós admiramos, que nós reverenciamos, é que tem o nome de dulia. Dulia vem do grego, que significa justamente honrar, venerar, respeitar. Dulia não é um termo teológico criado pela igreja para justificar a veneração dos santos. Eu nem cheguei lá ainda. Isso aqui é conhecimento natural, isso aqui é filosofia, ainda não é teologia. Inclusive, dulia não se aplica somente aos santos da igreja. Dulia se aplica ao plano natural também. Então, a honra que nós devemos aos nossos pais, aos nossos governantes, aos nossos superiores, professores, aos filósofos, aos sábios, tudo isso é de ordem natural, é lei natural. Você conhece pela razão, pela filosofia, você não precisa da Bíblia nem da igreja para ensinar isso para você. Quando você admira e honra alguém que é muito virtuoso, um herói nacional, sei lá, alguém que salvou o seu povo da guerra, da fome, enfim, salvou a vida de alguém, salvou uma família, tirou uma criança do perigo de morte, isso aí é dulia. Dulia. Mesmo que essa pessoa não seja santa. Agora, quando nós vamos para a teologia, o que a gente faz com essa noção de dulia? Nós subordinamos ela à virtude da religião. Por quê? Porque aí nós passamos a admirar, respeitar, reverenciar os santos, uma ordem que agora é sobrenatural. Sobrenatural. Informada pela caridade, elevada pela graça de Deus. Porque quando nós honramos os servos de Deus, aqueles que foram excelentes também sobrenaturalmente, o próprio Deus é honrado também. E por que é assim? Porque, como ensina Santo Tomás, nos santos nós honramos e veneramos aquilo que eles têm de Deus. Ou seja, aquilo que o próprio Deus fez neles e nos outros através deles. Porque tudo é graça, gente. O ser humano não é capaz de fazer nenhum bem sem a graça de Deus. Então, os santos, eles foram aquelas pessoas que se deixaram ser tão trabalhadas, tão moldadas por Deus, viveram suas virtudes de um modo tão heróico, tiveram a sua vida tão assimiladas à vida de Cristo, é impossível não admirar. Em termos simples, pela obra se conhece o autor. Então ninguém admira Pietà sem reverenciar, sem honrar o talento de Michelangelo. Ninguém admira a ceia de Emaús sem pensar, sem reverenciar, sem honrar o talento de Caravaggio. Quando você olha para a vida de um santo e vê que as coisas que ele fez são impossíveis de serem realizadas por alguém comum, e sabe por fé que aquilo só pode ser obra de Deus, o próprio Deus é honrado quando você contempla a sua obra. É isso que ensina a teologia católica. Não é tão difícil de entender, não é? A gente só precisa pensar. O problema é que as pessoas hoje em dia têm preguiça de pensar.
e só fazem como o papagaio, ficam repetindo e repetindo e repetindo jargões e frases prontas e tudo mais. Mas como eu disse, essa honra tem graus. E o grau máximo, mais elevado de honra, a expressão mais elevada de reverência, de admiração que nós podemos tributar a alguém, é a honra que nós damos somente a Deus. Essa honra máxima é a adoração que nós prestamos somente a Deus. Inclusive, se diferencia da adolia até no nome. O termo para essa adoração, o grau máximo de honra que nós prestamos a Deus é latria. Por isso que quando nós desviamos essa adoração e aplicamos ela a uma criatura, a um ídolo, isso vai se chamar idolatria. Então nós temos a latria, que está num plano infinitamente superior e que é a adoração que nós prestamos somente a Deus, e nós temos a dulia, que é um grau inferior de honra e que é prestada às criaturas, tanto no plano natural, qualquer pessoa que seja digna dessa honra, quanto no plano sobrenatural, os santos e santas da igreja. E aí, dentro dessa dulia que nós prestamos aos santos, uma santa se aplica porque foi a escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. Uma missão incomparavelmente superior à de qualquer outra pessoa nesse mundo, sem contar a de Jesus, claro. Por isso, a ela, a Maria, a honra, a veneração, a reverência é superior às dos outros santos. Muito abaixo da latria de Deus, mas acima da adolia dos outros santos. E é aí que nós usamos um termo técnico para descrever essa realidade, essa veneração superior que Nossa Senhora recebe da igreja, que é a hiperdulia, certo? Hiperdulia. Abaixo de Nossa Senhora, mas anterior aos outros santos, nós temos São José, que desempenhou também uma missão que nenhum anjo foi escolhido para desempenhar. A missão de ser o pai de Jesus. O pai de Jesus. Por isso a honra, a veneração que nós prestamos a São José precede aos outros santos. E aí nós temos um outro termo técnico também para significar isso, que é a protodulia. Latria somente a Deus, hiperdulia a Maria, protodulia a São José e dulia aos outros santos. E dulia também, claro, na ordem natural, aquelas outras pessoas que merecem também a nossa honra, a nossa veneração, a nossa admiração, mas por suas qualidades naturais, não são santas. Então aqui nós temos praticamente os graus de honra. Mas Peter, a gente encontra isso na Bíblia? É claro que sim. O anjo honra Maria quando a reconhece como cheia de graça. Isabel honra Maria quando a recebe na sua casa. Está escrito, gente, é só ler. Jesus honra João Batista quando diz que dentre os profetas ele é o maior. Honra o centurião quando diz que não encontrou fé maior que a dele em Jerusalém. O autor de Hebreus honra os santos do Antigo Testamento que já morreram, mas continuam sendo grandes exemplos de fé. Quando você entende a natureza da coisa, essas realidades, até mesmo na Bíblia, elas vão como que clareando, né? E novamente, isso aqui, gente, não é coisa inventada pela igreja para justificar nada. Esses termos técnicos descrevem dados da realidade. Os pagãos honravam seus deuses com latria e honravam os seus heróis e todos mais com dulia. Os judeus honravam a Deus com latria e honravam seus profetas, sacerdotes, reis e tudo mais com dulia. Isso é uma realidade intrínseca do ser humano. A partir do momento que você conhece Deus, você vai honrá-lo com um grau máximo de honra, que é a adoração, latria. A partir do momento que você reconhece a excelência de uma pessoa, você vai reverenciar essa pessoa, você vai honrá-la com dulia. A única diferença é que na teologia fica suposta a graça de Deus. E todos esses atos de honra, de veneração, quando são dirigidos aos santos, encontram também uma finalidade sobrenatural, que é honrar o próprio Deus.